Dando continuidade a aquilo que nós já falamos em alguns vídeos anteriores, eu quero continuar falando sobre a questão da frustração não vigiada, da frustração não causada por outra razão, mas pelo fato de eu não obedecer à voz do Senhor. Então, assim, Pedro, ele está escrito que Jesus já vinha admoestando Pedro durante 3 anos. Porém, Pedro não aceitava o trabalhar do Senhor e Jesus deixou. E aí Pedro teve que aprender não na conversa, mas na ação. Depois que Pedro nega a Cristo, Pedro fica muito frustrado com ele próprio. Jesus não, Jesus já sabia. Para Jesus ali não era nada mais, nada menos do que ele esperava. E Pedro ele tinha um grande mal, ele não cuidava de si. Pedro tinha uma mania de ficar olhando os outros, o que o povo fazia, e esquecia de cuidar de si próprio. E eu acho lindo que um certo dia Paulo aconselhou a Timóteo assim: Timóteo, cuida de ti mesmo, Timóteo. Então, assim, a importância de a gente, às vezes, procurar cuidar de nós mesmos. Parar de ficar muito querendo cuidar de todo mundo e achar que todo mundo está errado e que nós somos o certo e queremos cuidar de todo mundo, aconselhar todo mundo. A gente, às vezes, tem que parar e ouvir do nosso mestre, do nosso pai, o que nós precisamos. Porque se a gente fica nessa euforia, a gente se perde no caminho e achando que está já, sabe, achado, mas está perdido. E Pedro, ele tinha uma coisa, ele observava muito a comunhão que Jesus tinha com João. Tudo, Pedro estava atento a tudo, menos a ele próprio. E Jesus está ensinando a mim e a você. Está na hora de você olhar mais para você, suas condutas. Jesus está falando comigo também, viu, irmão? É porque as pessoas às vezes acham assim: a irmã está falando, é para os outros. Se existe alguém que Deus fala mais quando eu estou falando da sua palavra, é para mim, eu gosto de compartilhar. Jesus está falando comigo. E eu gosto de compartilhar o que Jesus fala comigo com outras pessoas, porque talvez essas pessoas estejam na mesma situação e sirva de edificação para as pessoas, porque eu creio que tem, né, gente? E assim, meus irmãos, Pedro, ele. Eu fico maravilhada com as escrituras. Quando eu me identifico com ela, eu fico assim, meu Deus, quase milhões de anos atrás, e ainda assim tem pessoas com esse mesmo sentimento, com essas mesmas atitudes. E meu esposo, ele tem um costume de dizer assim: Sara, só muda a geração, ser humano vai ser sempre o mesmo. E é a mais pura verdade. Ele Pedro já estava disposto a desistir de tudo. 3 anos de caminhada com Cristo, 3 anos de ensinamento, tudo Pedro já estava disposto por causa de uma frustração que ele próprio procurou, que instruído ele foi, não quis ouvir. E Pedro, e o bom disso é que Deus não desistiu dele, né? Jesus não desistiu. Havia também algo bom em Pedro. A gente não pode pegar só o que é ruim da pessoa e expor. Havia algo também bom em Pedro. A gente precisa botar. Porém, se ele procurasse resolver essa questão do mal que estava nele, Pedro foi a bomba. Você vê. Qual dos discípulos pregou e 3.000 almas aceitaram a Cristo? Onde está registrado? Olha, irmão, 3.000, eu estou falando 3.000 pessoas em um único momento. Deus sabia do potencial de Pedro, agora precisava de um tratamento. E quando Pedro resolveu aceitar o tratamento, pronto. Pedro não precisava viver tantos momentos de sofrimento, mas foi necessário porque ele se recusava. E ele entendia isso. É bom quando a gente entende quem somos. Não deixamos ser enganados pelo que as pessoas dizem.